Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Hoje eu vou contar uma história que quase me fez desistir de subir qualquer serra novamente. Não é lenda urbana. Não é corrente de internet. Não é invenção para assustar curioso. É sobre um lugar que existe, ou pelo menos existia, e no alto de uma serra isolada no interior de Minas Gerais. Um lugar que aparece e desaparece como se tivesse vontade própria. Um lugar ligado a desaparecimentos que nunca foram oficialmente explicados. Uma cabana antiga. Abandonada. Esquecida nos mapas. Mas não esquecida por quem já entrou nela. Antes de continuar, eu preciso que você imagine o seguinte: em uma trilha estreita, mata fechada dos dois lados, silêncio absoluto e nenhum pássaro cantando, nenhum inseto fazendo barulho. Só o som dos seus próprios passos e a sensação incômoda de estar sendo observado. Agora imagine encontrar, no meio disso tudo, uma cabana que ninguém da cidade gosta de mencionar. Uma construção de madeira escura, inclinada, como se estivesse cansada de existir. E mesmo assim, esperando. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o que eu vi lá dentro, não era algo que deveria estar neste mundo. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e prepara o fone de ouvido. Essa história é longa, pesada, e eu aviso desde já, quanto mais você escuta, mais difícil é esquecer. Apague a luz. Aumente o volume. E cuidado com o que pode estar ouvindo você de volta. Eu demorei anos para ter coragem de contar isso. Durante muito tempo, achei que se eu ficasse em silêncio, aquilo também ficaria. Que certas memórias precisam ser deixadas enterradas na mesma terra fria onde tudo começou. Mas a verdade é que existem lugares que não esquecem você. E a cabana na serra ainda sabe meu nome. Tudo começou quando eu aceitei um trabalho temporário no interior de Minas Gerais, na região montanhosa próxima à divisa com o Espírito Santo. A cidade era pequena, pouco mais de 4.000 habitantes. Ruas de terra, igreja antiga no centro e aquele silêncio pesado de lugar onde todo mundo sabe de tudo e mais ninguém fala nada. Eu fui contratado para catalogar documentos antigos de um cartório desativado. Era para ficar 3 semanas. No segundo dia, o dono da pousada onde eu estava hospedado, seu Arlindo, me perguntou se eu já tinha ouvido falar da cabana do alto da serra. Eu disse que não. Ele riu, mas não foi um riso normal. Foi aquele riso curto, seco, de quem testa se você é curioso demais. Não sobe lá depois das 5, ele disse. E, se subir, não fica. Achei que era história de interior para assustar forasteiro. Mas naquela mesma noite, no bar da praça, ouvi o nome da cabana de novo. Uma mesa ficou em silêncio quando mencionei que gostava de trilhas e pretendia explorar a serra no fim de semana. Um dos homens, visivelmente embriagado, murmurou: "Quem sobe sozinho não volta igual." Perguntei o que tinha acontecido ali. Eles não responderam.
Mas eu descobri sozinho. No arquivo do cartório, entre registros antigos e papéis embolorados, encontrei 4 boletins de ocorrência registrados entre 1989 e 2007. 4 desaparecimentos. Todos com algo em comum. Na última vez que as pessoas foram vistas foi subindo a trilha da serra. Um casal em 1989. Um estudante de biologia em 1996. Um pastor itinerante em 2007. Os corpos nunca foram encontrados. A única coisa mencionada nos relatórios era possível desorientação em área de mata fechada. Mas tinha um detalhe estranho. Em todos os registros, testemunhas afirmaram ter visto luzes à noite na parte alta da serra. Luzes onde não havia nenhuma construção oficial. Foi então que eu descobri sobre a cabana. Ela não aparecia em mapas atuais, mas no mapa rural de 1974 havia marcação de uma antiga propriedade de caça pertencente a um homem chamado Otávio Menezes. Pesquisei mais. Otávio morreu em 1978, oficialmente por ataque cardíaco. Mas os relatos informais diziam que ele foi encontrado dentro da própria cabana, com o rosto congelado numa expressão de terror. No sábado, contra o conselho de todos, eu subi. A trilha era estreita e silenciosa demais. Nenhum canto de pássaro. Nenhum inseto. O vento parecia soprar apenas atrás de mim, como se me empurrasse. Cerca de 2 horas depois, encontrei. A cabana estava ali. De madeira escura, apodrecida pelo tempo, inclinada levemente para o lado, como se estivesse cansada de permanecer de pé. A porta estava fechada, mas não trancada. Quando empurrei, o cheiro me atingiu primeiro. Não era cheiro de mofo. Era algo metálico. Velho. Como ferrugem e misturada com algo orgânico. O interior estava surpreendentemente intacto. Mesa. Cadeira. Uma lareira de pedra. E marcas no chão. Arranhões profundos na madeira, concentrados perto da porta. Como se algo tivesse sido arrastado. Ou como se alguém tivesse tentado sair. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas eu fiquei. Comecei a tirar fotos. Foi quando percebi algo ainda mais estranho. Havia marcas nas paredes. Símbolos riscados com faca. Não eram desenhos aleatórios. Pareciam círculos incompletos, com traços cortando o centro. E todos estavam voltados para a única janela da cabana. Como se apontassem para fora. Eu me aproximei da janela. A vista dava para o vale inteiro. E foi ali que vi a primeira luz. Não vinha do vale. Vinha do reflexo atrás de mim. Eu me virei rápido. Nada. Mas a sensação de que eu não estava sozinho começou ali. O ar ficou mais pesado. Difícil de respirar. E então eu ouvi um som baixo, como madeira rangendo sob peso. Passos no telhado, lentos.
arrastados. Eu congelei. O som parou exatamente acima de mim. Silêncio absoluto. Então, 3 batidas fortes no teto. Eu corri para fora. E foi quando percebi que a trilha tinha mudado. A entrada por onde eu tinha vindo não estava mais ali. No lugar, apenas mata fechada. Sem caminho. Sem abertura. Meu celular não tinha sinal. Nem GPS. E, pela primeira vez, eu senti algo que não era medo. Era certeza. Certeza de que eu tinha sido esperado. Voltei para a cabana. Eu sei que parece irracional. Mas ficar do lado de fora parecia pior. O interior agora estava diferente. As marcas no chão estavam mais profundas. E havia algo novo. Uma mochila. Encostada na parede. Eu reconheci o modelo. Era idêntico ao que aparecia na foto do estudante desaparecido em 1996. Eu nunca tinha visto aquela foto pessoalmente. Só em um jornal antigo digitalizado. Mas eu sabia. Eu sabia que aquela mochila não deveria estar ali. Quando toquei nela, ouvi um sussurro. Não dentro da cabana. Dentro da minha cabeça. Uma voz rouca, repetindo. Fica. Eu larguei a mochila. E então a porta bateu. Sozinha. A lareira acendeu. Sem fogo visível. A madeira começou a estalar sob meus pés. E as paredes? As paredes começaram a suar. Um líquido escuro escorria pelos símbolos riscados. Como se algo por trás da madeira estivesse vivo. Eu tentei abrir a porta. Ela não se mexia. E então ouvi outro som. Respiração. Pesada. Atrás de mim. Eu virei devagar. E vi. Não completamente. Não de forma que eu consiga explicar. Era como uma sombra dobrada sobre si mesma. Alta demais para caber na cabana. Mas ainda assim lá dentro. Sem rosto definido. Apenas uma massa escura, pulsando. E dentro dela, movimento. Como silhuetas presas. Tentando sair. Eu ouvi vozes. Múltiplas. Sussurrando nomes. Entre eles. O meu. Eu não sei como sair dali. Eu só lembro de correr. Correr sem trilha. Sem direção. Correr até cair. Quando acordei, estava no hospital da cidade. Tinham me encontrado desacordado perto da base da serra. Sozinho. Sem mochila. Sem câmera. Sem provas. Mas com marcas nos braços. Arranhões profundos. Como se dedos longos tivessem me segurado. A polícia registrou como acidente em trilha. Eu tentei contar o que vi. Ninguém acreditou. 2 semanas depois que eu fui embora da cidade,
soube que um grupo de 3 jovens subiu a serra para desmentir a lenda. Eles nunca voltaram. A cabana foi oficialmente considerada inexistente. Hoje, quando procuro em mapas antigos, a marcação da propriedade de Otávio Menezes simplesmente não aparece mais. Como se nunca tivesse existido. Mas às vezes, de madrugada, eu acordo com um cheiro de madeira queimada. E escuto 3 batidas no teto. Sempre 3. E no fundo da minha mente, aquela voz ainda sussurra. Fica. Eu saí da serra. Mas a serra nunca saiu de mim. E eu tenho a sensação de que, um dia, eu vou voltar. Não porque quero, mas porque ela vai chamar de novo. E dessa vez, eu não vou conseguir sair. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal.